Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, e só nesta bagaça aqui você tem os santos palavrões, o dom dos santos palavrões, que o Senhor tem preparado para sapecar os pecadores CCBistas. Deixa eu lhe traduzir uma coisa para você aqui. Se você vier aqui no livro do profeta Abacuque, aí Abacuque aqui apregoou contra os pecadores CCBistas da época. Aqui ele pregoou a iniquidade de Judá, este será castigado pelos caldeus, a intercessão do profeta. Aí aqui no último aqui, capítulo do livro, a oração de Abacuque, tá aqui, ó. Deixa eu traduzir essa palavra aqui para vocês. Olha aqui, ó. No capítulo 3 e aqui no 17. O profeta Abacuque, que profetizou contra o povo de Deus, aqui não foi contra os egípcios, aqui não foi contra o Líbano, a Síria, vizinho Israel, e a Assíria, que era o Império Persa lá nos caldeus. Aqui o profeta Abacuque profetizou contra o povo de Deus. Todos os profetas, tudo isso aqui era o povo de Deus. Então o profeta Abacuque, ele profetizou contra os pecadores CCBistas da época. Sabe? O sumo sacerdote, o rei, sabe? O templo. Sabe? Então ele profetizou aqui, ó. Deixa eu traduzir. Vou traduzir e atualizar aqui, ó. Aqui no 17 está: porquanto ainda que a figueira não floresça. Sim, antes disso, os pecadores CCBistas, o maldito ministério cego, estúpido e obscurantista, ele lê isso aqui e eles acham que é uma coisa boa. Sabe? Deixa eu traduzir aqui. Aqui, ó. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide é um pé de uva. O produto da oliveira minta. O que é o produto da oliveira? O produto da oliveira é a azeitona. E os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como é que você vai ficar alegre com uma coisa dessa, com uma desgraça dessa? Por que o profeta ficou alegre? Vou traduzir. Olha, a base da economia naquela época, a base não, toda economia é a base. Toda economia funciona porque todo mundo precisa comer. Hoje também, qual é o Brasil, o forte do Brasil não é o agronegócio? O agronegócio é isso aqui. Porque todo mundo precisa comer, mesmo que você fabrique celular lá na Coreia do Sul, Samsung, um smartphone, um iPhone, um Dell, um Microsoft, toda a tecnologia, mas o cara que está trabalhando na tecnologia, ele precisa comer, senão ele morre. A base da economia é a agricultura. Se não tiver agricultura, os preços disparam. Você não vê aí a guerra da Ucrânia e a Síria? A Ucrânia produz trigo. Então teve que fazer um acordo para os produtos saírem da Ucrânia, o trigo, para vir para o mundo inteiro. Porque senão infracionava o mundo inteiro. Lá tem um corredor que o navio passa, ninguém pode atacar o navio. Porque é questão humanitária. Os preços disparam. Então todo mundo precisa comer. E é o agronegócio que fornece, o campo. Por que o profeta estava alegre com isso aqui? Se a figueira, olha, por quanto que a figueira não floresça. Se não floresce a figueira, não vai dar figo. E o figo, quem trabalha com figo, ele planta a figueira e vende o figo. Ele alimenta a família dele, que ele vendeu o produto da roça dele. Quem compra a figueira vai fazer doce do figo. E vai vender, e vai chegar no mercado,
o mercado vai comercializar, o mercado ganha dinheiro e gera emprego na cadeia produtiva. O cara que plantou a figueira, o cara que comprou a figueira e fez o trigo, fez o doce e vendeu e lucrou e vai ganhar dinheiro, vai sustentar a família dele. E aí o supermercado lá, o mercadinho lá que vende para as pessoas que vão comprar e se alimentar. Ainda que a figueira não floresça, como é que o cara vai se alegrar com a figueira não florescendo? Se a figueira não florescer, não vai ter figo. Se não tem figo, não vai ter doce. Se não vai ter doce, então há desemprego aqui. Vamos lá. Nem haja fruto na vide. O que a videira produz? A vide é o pé da uva. O pé da uva produz o quê? Uva. Uva se faz vinho. Uva alegra o coração. A cadeia produtiva da uva faz vinho, faz bolo de uva, faz outras coisas. Suco de uva. Então quem planta a videira vende a uva. Logo ele lucra, ganha dinheiro e sustenta a família. Quem negocia com o vinho, que faz a uva, que faz o vinho, também vai ganhar. E a fábrica de uva, a fábrica de vinho, vai empregar gente que vai, sabe, toda uma cadeia produtiva na figueira. Vamos lá. E o produto da oliveira minta? A oliveira produz o quê? Quem planta a oliveira? A oliveira dá a azeitona. Com a azeitona, então o cara plantou a oliveira, ele vende a produção dele para o cara que fabrica o azeite. O azeite e o óleo de acender a candeia. Então tem a fábrica que compra a azeitona do cara que produziu. O cara que produziu ganhou o dinheiro dele, que vendeu a produção. O cara da indústria fabrica aquilo ali, que gera emprego e renda, que fabrica o óleo, que é o azeite, e o azeite vai para o mercado, o dono do mercadinho revende e as pessoas consomem, gerou emprego e renda. A oliveira também produz o óleo que queima a lâmpada, que acende a candeia. Se acende a candeia, você não fica no escuro à noite. Entendeu? Se não tem azeitona, à noite você não tem como acender a luz. Logo, quando o sol se pôr, você já está embaixo da cama. Porque não tem luz. É trevas. Entendeu? E toda a cadeia produtiva da azeitona. Da azeitona você faz o óleo para o perfume. Da azeitona é tempero na cozinha. Sem azeitona é uma desgraça, principalmente para aquele tempo. Que funcionava à base do vinho, que também usava como remédio, e a azeitona, que servia como tempero. Servia para untar o bolo, o óleo, tanto óleo para queimar na candeia, tanto óleo para perfume, tanto óleo no tempero. Toda a oliveira dava uma cadeia produtiva que gerava emprego e renda. Como é que o profeta estava alegre com isso? O produto da oliveira minta. E os campos não produzem mantimento. Como é que o profeta vai se alegrar se os campos não produzem mantimento? Se os campos não produzem mantimento, logo, fome. Porque a macieira não vai dar a maçã, as árvores frutíferas não vão dar fruto, quem trabalha plantando isso não vai colher, se não vai colher vai ficar desempregado, vai passar fome. Quem fabrica, quem compra a produção da macieira, a maçã ou de outros produtos no campo, a oliveira, a videira, a figueira, sabe? E outras coisas lá. Se não tiver isso, as fábricas não funcionam para fazer as coisas, os produtos, logo dá desemprego e fome. Mesmo que a pessoa tenha dinheiro lá, mas não tenha um produto para comprar, passa fome. Se ele tem dinheiro para comprar, mas não tem o produto, não tem a oliveira, não tem a macieira, não tem a videira, sabe, não tem a figueira, logo, ele tem o dinheiro, mas não tem o que comprar, ele passa fome. Então, a figueira da doçura, lembra lá
Lembra aqui do... Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O que significa figueira, videira? Aqui, ó. Figueira, aqui em Juízes, ó. Porém a videira lhe diz, deixarei eu meu mosto, que alegra. A videira significa alegria. Sabe? O meu mosto. E a figueira significa, deixarei eu a minha doçura, o meu bom fruto, ou seja, a figueira é doçura. Então como é que o profeta vai se alegrar se não tem doçura e se não tem alegria? Isso significa, sabe? Além do emprego e renda, essas frutas eram a base da economia. Entendeu? Como é que vai se alegrar se os produtos no campo não produzem, se os campos não produzem mantimento? Como é que você vai se alegrar sem mantimento, rapaz? Então por que o profeta estava alegre aqui? Se as árvores de campo não produzem, você planta lá as coisas, não dá. Se não dá, é fome. Como é que um agricultor, como é que uma economia que é a base da agricultura, principalmente aquela, aliás, toda a vida humana é a base de comer, de agricultura. Como é que você vai se alegrar? As coisas não produzindo, não tendo alegria, não tendo videira, não tendo oliveira, não tendo figueira, não tendo árvores do campo, não tendo colheita, não tendo cevada, não tendo trigo. Como é que você pode se alegrar se não tem trigo? O trigo faz o pão. O pão, comida. Os cereais, a cevada. Como é que você pode se alegrar com isso? Se não tem isso, não se faz pão, não se faz farinha, não se faz bolo, não se come. Se não tem, se os campos não der, o gado morre. Porque o gado não tem o que comer. Se não tem o que comer, ele não trabalha porque ele fica fraco. E aí? Então continua Abacuque aqui. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Como é que você pode se alegrar que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas? O cara lá cria 100 ovelha, e aí vem o ladrão e leva embora. Se não tem ovelha, não tem lã. Se não tem lã, vem a neve e o frio, você não tem com que se cobrir, porque você não tem ovelha para tosquiar e fazer vestido, para se proteger do frio. E aí se não tem ovelha, não tem carne, não tem leite. Como é que você pode se alegrar com isso? As ovelhas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Como é que você pode se alegrar se não tem vaca? Se não tem vaca, não tem carne. Se não tem carne, se não tem vaca, não tem leite. Se não tem leite, você não pode misturar junto com a farinha e fazer um bolo. Como é que você pode se alegrar com isso? Se não tem leite, as crianças vão passar fome, porque as crianças bebem leite. Como é que você pode se alegrar com isso? Se não tem vaca. Se não tem vaca, a vaca não dá cria. Não dá cria, não dá o bezerro. Se não dá o bezerro, não dá o boi. Se não der o boi, não tem campo para lavrar. Porque não tem boi, vai lavrar com o quê? Você vai puxar o arado? Não. E o jumento? Sem mantimento. Como é que o jumento vai... Você vai andar a pé? Porque não tem jumento para transportar as carguinhas. Todo mundo passa fome. Todo mundo enfraquece. E aos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Por que o profeta vai se alegrar com a desgraça dessa? Sabe por quê? Deixa eu lhe explicar. Porque o profeta aqui, ele estava fazendo isso. Porque o profeta vai se alegrar com isso aqui? Porque naquele tempo, essa é a glória do sacerdote. Essa era a glória do ministério. Essa era a glória do templo. Dos levitas lá que ficavam no templo. Sabe os filhos de Eli lá? Quando estavam no templo cozinhando carne, eles estavam, sabe o Eli lá? Então, essa é a glória dos caras. Quando faltou isso aqui, o profeta se alegrou. Por quê? Porque essa a glória acabou. Se acabar o trigo, as coletas, meu amigo. Essas eram as coletas daquele tempo. Que o sacerdote tributava isso aqui. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui. Olha aqui, ó.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais o hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei. O que é dizimar que está falando aqui? Dizimar é tributar, é pedir reforço nas coletas. Porque na profecia do profeta Abacuque, ele diz que as plantas não dão mantimento. O hortelã, o endro e o cominho eram plantas do campo que davam mantimento. Não, mas você come o cominho, como o endro e o hortelã, assim? Não, você trabalha com essa cultura, com essa lavoura, aí você vende e compra figueira, e compra figo, compra leite, compra o trigo, sabe? Você trabalha com uma coisa e ganha dinheiro, é seu ramo de serviço. Então você produzia o cominho e aí vendia no mercado, de lá você ia para a feira e comprava suas coisas. Então o que é que acontece? Por isso que o profeta Abacuque falou disso aqui, sabe? Por isso que o profeta Abacuque falou aqui, ó, os campos não produzem mantimento. Então se você tem um canteiro de cominho ou de hortelã, você trabalha com aquilo, depois você vende sua produção e vai dar compra outras coisas. E aí o que é que acontece? Por que é a glória do sacerdote, as coletas? Porque eles tributavam aqui, ó. Ai de vós, escribas de fariseus hipócritas, pois que dizimai o hortelã, o endro e o cominho. Então, se não tem essas coisas, essa é a glória do ministério. Reforço nas coletas. Se não tem o mantimento, o templo lá se lasca. O sacerdote lá se lasca. Se não tem o vinho, o sacerdote lá não enche o rabo de vinho. O rei, sabe? Se não tem a oliveira, não vai o sacerdote vai tributar o quê? Se não tem oliveira, o sacerdote a candeia lá vai apagar. Porque não tem azeitona, não tem óleo para fazer. Não tem azeitona, não vai fazer óleo. Se não tem óleo, não tem como acender a candeia. Apaga a luz. Então, o sacerdote, era a glória do templo, era a glória da cúpula, do ministério. Então, o sacerdote, ele tributava as coisas e enchia o rabo lá. Aí tributava a hortelã, o endro e o cominho. É o reforço nas coletas. Se não tem produção, se não tem dinheiro, não tem coleta. Entendeu por que o profeta estava alegre? Porque o profeta estava esperando a justiça de Deus. E a justiça de Deus era essa, era fechar tudo. Fechar tudo, eles se lascam. Então, por isso que o profeta estava alegre. Porque está escrito, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Qual é a glória do ministério? Não é dinheiro? E se não houver oliveira, se não houver azeitona na oliveira, eles não estão lascados? Se não houver figo na figueira, se as árvores de campo não produzirem mantimento, se as vacas, se não tiver vacas nos currais, não tem leite, não tem coleta. Se não houver ovelha na malhada, não tem dinheiro. Se não houver dinheiro, o ministério está lascado. Assim como nesse tempo aqui, a agricultura deu um caos, um colapsou, o profeta se alegrou. Que o profeta estava esperando a justiça de Deus sobre aqueles pecadores, que eles andavam todos inchados, tudo de salto alto, tudo na soberba, que nenhum maldito ministério anda. E se não houver dinheiro, eles estão lascados. E aí o profeta se alegra, porque eles estão fodidos. Entendeu? A glória daquele tempo era essa. Então o sacerdote tributava lá o coentro, o endro, a hortelã, as especiarias, as árvores para fazer o azeite lá do templo, sabe? O perfume. Então, se não tiver, não tem perfume. Se não tiver, não tem azeite para queimar lá a noite inteira no templo. Se não houver vaca e ovelha, eles não comem carne lá. Se não houver trigo, cevada, uva para fazer vinho e eles encherem o rabo lá de vinho e ficarem bêbados, não tem. Sabe? Se não houver uva, não tem alegria. Que o vinho é sinônimo de alegria. Se não houver vinho, se não houver uva, não tem vinho. Se não houver vinho, não tem alegria. Se não houver figueira, não tem doçura. Porque o produto da oliveira é a doçura.
É por isso que o profeta se alegrava, porque acabou a doçura na vida dos pecadores, acabou a alegria na vida dos pecadores, aquela soberba, que nem hoje o maldito ministério. Qual é a glória do ministério? Dinheiro. Se não houver dinheiro, estão lascados. E aí o profeta se alegra com a justiça. Essa é a justiça que o profeta se alegrou. Então o profeta disse: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque o profeta viu a justiça de Deus sobre os pecadores. Porque assim como foi a ascensão dos pecadores, que tinha tudo isso aqui, que tinha vaca, que tinha ovelha, que tinha figueira, que tinha videira, que tinha oliveira, que tinha os produtos no campo, então eles engordaram, encheram a pança, ficaram gordos. Ficaram tudo inchado, sabe? Tanto que o profeta lá, Jeremias, disse que vinha a espada e vinha a fome, sabe? Você vê aqui, o profeta disse que vinha a espada e vinha a fome. Os pecadores não acreditaram. Aí Abacuque viu e se alegrou, porque veio a espada, que foi os caldeus, e veio a fome. Por isso que o profeta se alegrou, por isso que os profetas se alegrou. Vê se alegrar numa desgraça dessa. Mas com certeza o profeta aqui estava garantido a sobrevivência dele, vendo o colapso dos pecadores. Hoje também. É o castigo, rapaz, que foi profetizado contra a soberba, contra os Nabucodonosor, contra o maldito ministério, contra os pecadores bestas, contra esses bichos arrogantes do Braz, vossos capeta em Cristo. Por isso que o profeta se alegra, porque se acabar a glória dele, eles estão lascados. Aí templo luxuoso, e viagem para cima e para baixo, e aí o devorador, que nem profetizou aqui o profeta Malaquias do devorador. Como profetizou aqui, acho que foi Amós, recebe o salário em saco furado. Sabe? Porque o devorador vem, porque acabou a glória. Quando chegou o tempo de acabar a glória, acaba a glória. E sem a glória, vossos capetas em Cristo não são merda nenhuma. Pegou a visão aqui? Por isso que o profeta se alegrou, rapaz. Porque há tempo para todas as coisas. Então houve o tempo da ascensão e há o tempo da queda. Quando a economia está funcionando bem, quando tudo dá, a pessoa prospera. E aí é alegria. E aí é glória a Deus, aleluia, xalamanaia, gato que rói, gato que mia. E aí sela 50 lá com xalamanaia. E aí tudo dá glória. Porque tem figo na figueira, tem uva na videira, tem azeitona na oliveira, tem vaca no curral, tem ovelha. Então tem trigo, tem cevada, tem as especiarias para fazer o óleo, tem carne, tem churrasco, tem vinho, e aí tem alegria, sabe? Porque tem bebida forte, tem azeitona para fazer o candeeiro aceso, sabe? Tem festa, tem casamento, dão em casamento, tem troca, tem venda, tem negociação, tem negócio, tem lucro. E aí os pecadores se incham e aí você chega para esses pecadores nesse tempo e você fala alguma coisa, eles vão dizer: você está com inveja, você está com inveja. Você está com inveja. Mas quando chega o tempo de não ter uva na videira, de não ter azeitona na figueira, da oliveira, e não ter os produtos do campo, não dê mais seu mantimento, de não ter figo na figueira, aí eles estão lascados. Aí você vai falar mais alguma coisa para eles? Não, eles já estão fodidos. Acabou o tempo de ascensão. Foi no tempo das vacas gordas. Sabe? Por isso que o profeta se alegrou, porque ele viu a justiça. Porque quando está no tempo das vacas gordas, das espigas cheias, as pessoas não querem saber, elas estão lá na vida boa delas, comprando, vendendo, casando, dando isso em casamento. Aí o profeta viu aquilo lá, aí viu todo mundo pecando nesse tempo de vaca gorda, o profeta ficou triste. Viu todo mundo pecando, tempo da vaca gorda,
e os profetas profetizando. Mas aí, o profeta, quando viu o colapso, ele se lascando, aí se alegrou. Pegou a visão aqui do cavaleiro? É assim, rapaz. Assim como foi, assim será.